Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo ao horário que estiver a ver esse vídeo. Eu chamo-me Adésio Márcio Benedito Hilário, eu sou estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema na Faculdade de Anhanguera no Par Londrina e, consequentemente, sou técnico em manutenção e reparação de computadores. Eu estaria a fazer uma introdução à linguagem Python orientada a objetos e nos primeiros três vídeos, ou nas três primeiras aulas, a gente vai estar a falar sobre a teoria Python. A gente vai falar sobre teoria e na quarta aula, e se tivermos a quinta aula, a gente vai praticar um pouquinho. Ahm, eu vou tentar não ser muito demorado, contudo, eu vou iniciar. A introdução ao Python. Python é uma linguagem genérica feita para ser utilizada em várias situações. Ela pode ser aplicada no desenvolvimento web, programação matemática e computacional, aplicativos para desktop, jogos, entre outras. A sintaxe da linguagem é simples e o código é normalmente curto. É uma linguagem que te permite focar no problema sem ficar se preocupando com a sintaxe da linguagem. Eu falei desenvolvimento web. A gente usa algumas frameworks como o Django e o Butter. São ferramentas que te facilitam ou ajudam no desenvolvimento web, muito. Temos também o NumPy, o Orange, o SciPy. São ferramentas matemáticas que de alguma maneira também facilitam muito a nossa vida como programadores. E também a gente faz aplicativos para computadores, a gente faz jogos, entre outras. Então, o Python é a linguagem. A linguagem é open source e pode ser utilizada tanto para aplicações open source quanto comerciais. A comunidade é grande e ativa, sendo fácil de encontrar suporte. Open source, por quê? Porque o Python é uma linguagem que, se tu fores hoje para a internet, tu vais encontrar as versões free. Mas também tu podes encontrar aquelas versões mais profissionais e essas tu terás de pagar, mas são coisas bem mínimas. Agora, a comunidade é grande e ativa porque é uma linguagem que tem uma grande aceitação na comunidade científica e não só, dada a simplicidade de aprendizagem e aplicação da mesma. O Python é uma linguagem relativamente velha, desenvolvida nos anos 80 por um matemático e programador holandês de nome Guido van Rossum, que trabalhava no grupo de sistema operacional distribuído Amoeba. Ele queria uma linguagem que fosse parecida com a linguagem ABC, que pudesse acessar as chamadas do sistema Amoeba. Para isso, ele resolveu criar uma linguagem extensível. O nome Python não vem da cobra, mas sim de um grupo de comediantes dos anos 70. O que eu estou a dizer aqui é que essa linguagem ela foi criada como recurso à melhoria de uma outra, que era a linguagem ABC, que era uma linguagem não necessariamente para programadores e que os estudantes nesse projeto eles se queixavam muito dada a sua complexidade. Foi nesse meio termo que este matemático e programador, Guido, decidiu criar uma nova linguagem. E ele criou, e com o passar dos anos, ela foi ganhando melhoria com a contribuição de muitos outros programadores. Ela foi homenageada com o nome Python, porque o Guido não foi muito criativo. Ele admirava um programa das décadas de 70, Monty Python, e ficou assim até os dias de hoje. Mas é engraçado o nome até casou. A instalação. Há várias maneiras de se obter o interpretador Python. Ele pode ser baixado diretamente no site python.org. Ele pode ser instalado pelo gerenciador de pacotes do seu sistema operacional e instalado por gerenciadores de versão ou por Anaconda ou por uma suíte Anaconda. Essa eu não recomendo porque é muito complexa. Tu podes ir para a loja, né, tal como aí está escrito, python.org, é muito fácil. Tu podes ir baixar pelo teu gerenciador, tu vais para o teu prompt de comando, é só instalar o pip install Python para o Microsoft, sistemas Microsoft, ou então podes instalar para o Linux ou então Mac pelo pip3 e é muito simples. Características.
O Python é uma linguagem que preza pela simplicidade. Isso a torna uma linguagem fácil de aprender e de usar no ensino de programação, já que as soluções mostradas tendem a ser as mesmas para as mesmas classes de problemas. Por ser uma linguagem open source e portável, ela pode ser utilizada em qualquer plataforma, com qualquer finalidade, mesmo a comercial. Desde o início, a linguagem foi desenvolvida para ser orientada a objetos, o que faz com que utilizar construções orientadas a objetos nela seja extremamente simples. Por ser uma linguagem de alto nível, ela é capaz de fazer coisas complicadas de forma simples, com poucas linhas de código. Para quem é usuário de outras linguagens, sabe que essa coisa de linhas de código é muito complexo. Com Python é muito diferente, porque o Python é uma linguagem de alto nível, tal como Java, JavaScript, o C Sharp e o C++. Só que o Python foi projetado de uma maneira tão linda que é muito fácil o seu uso. E aqui ele fala sobre linguagem alto nível. Eu vou tentar explicar um pouquinho isso. Existem linguagens de alto nível, de baixo nível. Baixo nível são as linguagens naturais de uma máquina que é o nosso computador, por exemplo. Linguagens de alto nível são aquelas que tentam interpretar ah, coisas do mundo real para o nosso mundo, que é a programação. Então, em resumo, há uma tradução da linguagem de máquinas, mas lá para frente eu também vou abordar mais essa questão. Aplicações. Por ser genérica, a linguagem Python pode ser aplicada em vários cenários. Ela é comumente utilizada no desenvolvimento web, tal como vimos anteriormente, aplicativos de internet, sendo a linguagem por trás de sites como o Mozilla, o Reddit, o Instagram e aplicativos como o Scikit-Bird e o Couch Potato. Então, é interessante que é só para vocês verem como essa linguagem potente, inclusive, está na base de aplicativos ou então de páginas web como Mozilla, aplicativos como Instagram, que hoje está a bombar. Então, eu aconselho mesmo aprender essa linguagem. Python também pode ser utilizado para desenvolver problemas matemáticos complexos, muitas vezes de forma simples, em comparação com outras linguagens. A suite SciPy traz várias bibliotecas para computação numérica e científica de alta qualidade que podem ser utilizadas não apenas em scripts para processamento de dados ou computação intensiva, mas também para a criação de aplicativos que podem utilizar de alguma maneira conceitos como inteligência artificial, deep learning. O que eu estou a tentar dizer aqui é que a aceitação da linguagem é extensiva, de alguma maneira, porque ela é simples de aprendizado e pode ser aplicada em vários contextos. Inclusive, a comunidade científica, hoje em dia, faz recurso dessa linguagem pela sua simplicidade. Para quem, vou novamente fazer um paralelo, para quem usa exemplo Java, sabe que para fazer cálculos existe um limite devido à numeração e o tamanho que o mesmo ocupa na nossa memória. Com o Python é diferente. Tu podes fazer cálculos de números extensivos e ele não ocupa muita memória na nossa máquina. Por isso é que ele, hoje em dia, é uma das principais linguagens na inteligência artificial, na deep learning ou machine learning, etc. Também é comum seu uso por times de competição de robótica, já que fica fácil alterar a estratégia do time entre jogos. Essa facilidade também a torna boa para o ensino de programação. Então, pessoal, isso só para vocês verem que o Python tem uma grande variedade de aplicações e é uma linguagem muito boa, eu recomendo, é muito fácil de aprender e, claro, com uma dedicação, mas nas próximas aulas a gente vai estar a aprofundar um pouquinho mais sobre. Então, por hoje ficamos aqui e agradeço desde já.